O Ministério da Agricultura e Pecuária investiga um novo caso suspeito de gripe aviária numa criação de subsistência em Eldorado dos Carajás, que fica no Pará. Com isso, o país totaliza 5 investigações em andamento. Na manhã dessa terça-feira era esse o número. Há outros 2 casos investigados em granjas comerciais, uma em Aguiarnópolis, no Tocantins, e outro em Ipumirim, que fica em Santa Catarina. Tem 2 também em produções de subsistência, um em Salitre, no Ceará, e outro em Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Na véspera, ontem, a pasta havia descartado 3 casos suspeitos de infecção em criações de subsistência em Nova Brasilândia, no Mato Grosso, Gancho Cardoso, em Sergipe, e Triunfo, que fica no Rio Grande do Sul. A gente conversa sobre esse assunto com Felipe Serigati, ele é coordenador do mestrado profissional em agronegócio do FGV Agro. Bem-vindo, Felipe. Boa noite já para você. São casos que preocupam? Essas investigações fazem parte? Elas são, assim, algo corriqueiro ou algo que está destoando diante daquele caso confirmado do Rio Grande do Sul? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Não, então, é algo relativamente corriqueiro, né? Então, de 2023 para cá, já tinha tido 3.000 casos suspeitos, né? E aí distribuídos entre animais silvestres, animais para subsistência, e agora nós tivemos um caso com granja comercial, né? A diferença é que agora, como teve um caso confirmado em granja comercial, os holofotes, né, naturalmente ficam apontados para o setor, né? Que também tem nenhum problema, é legítimo, mas todos esses animais ali têm que ser monitorados, e é justamente por meio desses animais que de 2023 para cá já ficou, né? Já tinha se claro que esse vírus estava circulando aqui, né, no território nacional, tá? E a boa notícia, né, pelo menos até sexta-feira, é que apesar do vírus estar circulando há 2 anos em território nacional, os protocolos sanitários tinham conseguido, né, garantir que nenhuma granja comercial tivesse sido contaminada. Infelizmente, esse quadro mudou um pouquinho na última sexta-feira. Felipe, um fato novo hoje, além de ter aparecido outros casos investigados em quase todas as regiões do país, é que o empregado de uma granja, também no Rio Grande do Sul, está suspeita, né, de estar com gripe aviária, né? E isso não é comum, né? Quando tem esse problema, não passa para os humanos. Isso não torna mais grave a situação? Então, se é um funcionário, né, então, tem transmissão, né, do frango ali contaminado para o consumidor, né, enquanto um alimento? Não, né? Até mesmo porque acho que dificilmente alguém vai comer frango cru, mas basta ali realizar um cozimento nessa carne e o vírus simplesmente não resiste, né? Então, com relação à contaminação das pessoas de uma forma geral via consumo, não, esse risco não existe. Agora, onde é que pode ter o risco? É justamente quem está manuseando aquele animal contaminado na granja, né? Isso pode acontecer. Então, o animal ali tem lá a gripe, tem ali secreção, aquela secreção é levada no manuseio para o corpo ali daquele funcionário, isso pode acontecer sim. Carla. Felipe, você citou que essas investigações que apuram casos suspeitos são questões corriqueiras, né? Mas aí quando a gente vê agora, por exemplo, olha, acabou de ter um no Sul, a gente está investigando no Pará. A gente, obviamente, cobra aí pela transparência, né? Mas eles só estão comunicando mais ou tem mesmo aí uma preocupação maior? Realmente a gente mudou de patamar em relação à atenção ou não? Só estamos noticiando mais porque veio esse caso e realmente está tranquilo? Ou há motivos para a gente começar a se preocupar que isso pode estar espalhando assim pelo país? Para a gente deixar as coisas mais claras, porque daí quando divulga, fala, nossa, mas no Pará, né? E aí você falou que é corriqueiro, eu só queria reforçar se é mesmo ou se tem um aumento de preocupação. Não, me parece que tem um aumento de preocupação por ter um caso confirmado em granja comercial, né? Mas, ou seja, então os alertas estão aí mais atentos, né? Então, qualquer caso suspeito que surge acaba virando notícia, né? Acaba tendo ali repercussão. Mas caso suspeito tem com frequência, tá? E a grande maioria, se não me engano,
Mas esse número está atualizado, acho que até segunda-feira, até ontem, né? Era, acho que, quase que 3 mil casos suspeitos, desses que 168 confirmados, tá? A larga maioria de animais silvestres, uma pequena grupo ali de animais para subsistência e o único caso confirmado, que foi a granja comercial, que foi aquele da última sexta-feira. Né? Então, não, esse monitoramento ele existe, a diferença é que agora, quando você tem um caso suspeito, vira notícia, né? Tem repercussão, que não tem nenhum problema, faz todo sentido, dado o contexto que a gente está operando nesse momento. Uma ideia de Agora, só prejuízos, mais Felipe? Oi, Carla, vai você antes então. Não, desculpa, é que também a gente revelou, a Folha de São Paulo revelou que o Ministério da Agricultura tem um relatório que mostra as condições das granjas, talvez não muito saudáveis para os animais, né? Qual é a situação que você tem conhecimento das nossas granjas comerciais? É preciso que a gente passe por alguma mudança, porque essa busca da produtividade, às vezes, pode estar trazendo e atrapalhando a saúde, né? E, eventualmente, ajudando a possibilidade de doenças. A gente tem uma realidade de granjas em situações realmente preocupantes. Como é que é a sua avaliação em relação às granjas comerciais hoje no Brasil? Acho que a percepção do mercado é justamente oposta, né? Então, a parte, né, do mercado que o Brasil conquistou, inclusive lá fora, no setor externo, é justamente pelo rigor dos seus protocolos sanitários, pela qualidade do alimento que ele é produzido, né? Então, vamos lá, até sexta-feira passada, o que nós tínhamos? Por que o Brasil estava batendo recordes de exportação de carne de frango, né? De um lado, posso argumentar porque é uma proteína mais competitiva, né? Mas, por outro lado, também, porque a gripe aviária já pegou diversos dos grandes fornecedores de carne de frango para o resto do mundo. União Europeia, Estados Unidos, aqui do nosso lado, Argentina. E dos grandes fornecedores, o Brasil é o único que estava ali ileso, né? Que não tinha tido qualquer caso de gripe aviária em granjas comerciais. E veja, porque não era porque o vírus não estava circulando. Então, o vírus circula aqui no território nacional há 2 anos. Né? O primeiro caso foi de uma ave migratória no litoral do Rio Grande do Sul. Não, litoral de Espírito Santo, né? E a gente conseguiu, então, mesmo com o vírus circulando no território, ficar aí 2 anos sem ter nenhuma granja comercial com contágio, né? Sendo violada. O que parece, né? Então, sugere, tem uma evidência de que, não, os protocolos sanitários funcionam bem, tanto que, por mais de 2 anos, conseguiram preservar as unidades comerciais. Nos demais blocos, países que eu comentei aqui com vocês, o tempo entre uma evidência de gripe aviária animal silvestre e contágio em granjas comerciais, o tempo foi muito menor, né? Foi muito mais rápido, tá? Então, na minha leitura, com relação à qualidade sanitária das granjas comerciais, com relação à qualidade do produto que ele é ofertado, eu acho que o Brasil está justamente do outro lado, ele está sendo um destaque dentro do mercado internacional. Tá certo. Felipe Serigati, obrigado pela entrevista. Coach, tem uma pergunta? Não estávamos te ouvindo, Coach. Fala lá então para a gente encerrar. A última pergunta do Coach. Falamos da questão sanitária e tal, eu queria, já que ele é da GV, perguntar sobre o lado econômico, né? Já dá para ter uma avaliação dos prejuízos que o Brasil teve com a gripe aviária? Quer dizer, mais de 50 países pararam de comprar frango do Brasil, já são mais de 50, se eu não me engano. Dá para ter uma ideia do tamanho desse prejuízo? Então vamos lá, estimativa quantitativa nós não temos e ainda é algo precoce, mas a gente pode fazer uso da estimativa que o próprio MAPA divulgou, não sei se foi na sexta-feira ou foi ao longo do final de semana, mas o MAPA colocou, olha, né, ao longo aí, por exemplo, de 30 dias, de um mês, né, esse prejuízo a gente pode deixar de exportar algo entre 50 mil ou 100 mil toneladas de carne de frango, o que totalia, em termos de valores monetários, daria um total de 200 milhões de dólares, tá? Esse número pode parecer grande ali, de forma isolada, mas quando você olha a proporção, no ano passado a gente exportou pouco mais de 10 bilhões de dólares, né? Então, você imaginar ali um prejuízo de uma restrição de exportação ao longo de 30 dias de 2% do valor total exportado, não é tão expressivo assim. De outra forma, qual que é o principal ponto para avaliar a dimensão desses impactos aqui? O caso na unidade frigorífica ali de Montenegro é um evento isolado?
Se for um evento isolado, e aí, como o próprio ministro comentou ontem, dá-lhe um prazo de 28 dias, se não houver qualquer outro novo caso relevante, o Brasil pode se autodeclarar como livre de gripe aviária, né? Em granjas comerciais, naturalmente. E aí fica muito mais fácil de voltar a exportar para aqueles países que fizeram a restrição em todo o território nacional. Para o Japão, Emirados Árabes Unidos, que fizeram restrição de exportação apenas no entorno ali da região que teve o foco original, a vida está seguindo normalmente, tá? Mas se não for um caso isolado, começar a se confirmar casos em grandes comerciais espalhados pelo país, aí certamente esse prejuízo vai ser maior, né? Porque não é 2% de exportação a cada mês, aí não vai totalizar o valor total exportado, tá? Mas até o momento os impactos existem, mas são pequenos e, se for um caso isolado, serão impactos temporários apenas. Tá certo, Felipe. Obrigado pela participação, viu? Um abraço para você, boa noite. Muito obrigado, uma ótima noite a todos também. Valeu.